Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos começar um assunto novo, né? Nós vimos as inequações do primeiro grau na aula passada, hoje a gente vai ver as equações do segundo grau. Vamos lá então? Então o que a gente tem? A gente tem não equações, mas a gente tem as funções do segundo grau, né? E além disso, vocês também vão achar elas com o nome de função quadrática, tá? É o mesmo nome. Diferente da função do primeiro grau, né, ou função afim, o termo de maior expoente agora não vai mais ser só 1. Agora o termo de maior expoente, ele é 2. O que eu quero dizer? A gente vai ter x ao quadrado. Então, uma função de terceiro grau, o termo de maior expoente vai ter o quê? X ao cubo. Uma função de quarto grau vai ter o termo de maior expoente igual a x na 4. Certo? Então, o termo de maior expoente, ele nos dita qual é o grau da nossa função. Então, a gente vai ver funções do segundo grau, então o maior expoente tem grau 2. Então, uma função do segundo grau é uma função que vai dos reais para os reais, que eu quero dizer, qualquer valor de x dos números reais que eu boto vai me resultar em outro número real. E ela se chama quadrática quando existe números reais, a, b e c, com o a diferente de zero, tal que ela pode ser escrita dessa forma. A f de x igual a ax quadrado, ó, o quadrado aqui para simbolizar o segundo grau, mais bx mais c. Então aqui é a cara da nossa função do segundo grau. Se o a fosse igual a zero e não existisse esse cara aqui, ó, isso aqui seria uma função do primeiro grau ou uma função afim, né? Porque seria só do primeiro grau aqui, expoente 1. Então, para a gente explorar um pouquinho mais dos componentes da nossa função do segundo grau, desculpem, vamos fazer aqui nesses 4, vamos definir quem é o A, quem é o B e quem é o C. Então, tenta aí, dá uma pausa no vídeo, depois volta de novo que eu vou fazer a resposta aqui contigo agora, tá bom? Então, vamos lá, olha aqui, ó. Nesse primeiro item aqui, ó, a gente tem quem? O A, ele é igual a 3, o B, ele é igual a menos 4, vocês têm que tomar sempre cuidado com o sinal, e o C, ele é igual a 2. Neste segundo exemplo, o A é igual a 1, lembra que o A é o coeficiente, é o número que está na frente das variáveis. O B, aqui nesse caso, é 3, e o C, como o C não se encontra nessa equação, ele é igual a 0. Vamos ver essa outra aqui, ó. O A é igual a menos 1. O B, ele é igual a 0. E o C, ele é igual a menos 5. Vamos ver essa última aqui. O A, ele é igual a menos 2. O B, ele é igual a 0. E o C é igual a 0. Por que são iguais a 0? Porque eles não se apresentam aqui na nossa equação. Tá bom? Vamos voltar para a aula lá então? Então aqui, ó, o que a gente tem? Agora a gente vai ter um spoiler, tá? O que eu quero dizer para ti? Seguinte, ó, a gente vai ter uma ideia, né, do que é o gráfico, mas mais para frente a gente vai ver os detalhes de como construir esse gráfico. Então, né, o gráfico de uma função quadrática, ele é, né, lembrando que a nossa função quadrática é desse tipo, com a diferente de zero, e ele se chama parábola. Diferente do gráfico da função afim ou da função do primeiro grau, que é uma reta, aqui esse gráfico é uma curva, tá bom? Mas a gente vai fazer junto. Vamos fazer assim, ó, o esboço desses dois gráficos aqui, ó. Certo? Vem comigo. Vamos passar aqui, que é o exercício anterior. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar esse aqui de A e esse aqui de B. No A, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os valores de x igual a menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, eu vou fazer aquela tabelinha que a gente tem. Então, aqui, f de x igual a x ao quadrado menos 1. E aqui, o resultado y. E aqui, o xy, que nem a gente fez nos outros estudos da função do primeiro grau. Então, vamos lá. Menos 2, quando eu aplico, ó, vamos primeiro botar todos os valores aqui. Vamos deixar organizado, né? Aqui,
1 e por último o 2. Então quando a gente aplica menos 2 na nossa função, vai ficar o quê? Ó? F de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado menos 1. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1 é 3. Então o nosso ponto aqui é menos 2 e 3. F de menos 1, isso é igual a menos 1 ao quadrado menos 1. Menos 1 ao quadrado é 1. 1 menos 1, 0. Então, menos 1 e 0. F de 0. 0 ao quadrado menos 1. Isso aqui é igual a menos 1. Então, 0 e menos 1. F de 1 é igual a 1 ao quadrado menos 1. 1 menos 1 é 0. Então, 1 e 0. E aqui, por último, F de 2. F de 2 é igual a 2 ao quadrado menos 1. 2 ao quadrado é 4. 4 menos 1, 3. Então, 2, 3. Se a gente for fazer agora o esboço aqui do nosso gráfico, vamos marcar esses pontos aí para a gente ter uma ideia. Então, vou marcar esse primeiro, ó, menos 2 e 3. Aqui, menos 1 e 0. Então, é aqui, exatamente aqui em cima. 0 e menos 1. É este cara aqui. 1 e 0. É este cara aqui, ó. E 2 e 3. É este cara aqui. Então, agora, unindo todos esses pontos, a gente tem a nossa curva. Olha aqui, ó. Vem, faz a curva e sobe. Então, esse é o esboço do nosso gráfico. Tá bom? Eu vou fazer agora o item B. Então, se quiser dar uma pausa e tenta tu aí para ver como é que tu te sai. No item B, a nossa função é um pouco diferente. Mas vamos lá, vamos pegar os mesmos valores. X vai ser igual a menos 2, menos 1, 0, 1... Deixa eu melhorar esse 0 aqui. 0, 1, 2. Então, vamos lá. X. F de x é igual a menos x quadrado mais 2x. Y. XY. Então, vamos lá. Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Agora a gente aplica isso aqui, ó. Então, f de menos 2 vai ser igual a 2 ao vai ser menos o menos 2 ao quadrado mais 2 vezes menos 2. Menos 2 ao quadrado é 4. 4 vezes menos 1, menos 4. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 mais menos 4 é igual a menos 8. Então, menos 2, menos 8. F de menos 1 vai ser igual a menos o menos 1 mais 2 vezes o menos 1. Então, menos 1 ao quadrado é 1, vezes menos 1, menos 1. Menos 2, menos 1, menos 3. Então, aqui é menos 1, menos 3. Se tu tem dificuldade de fazer essas contas de cabeça, pode fazer na calculadora, tá bom? Não tem problema e não é errado. Vamos lá. Menos o 0 ao quadrado mais 2 vezes o 0. Isso aqui dá 0, então 0, 0. E aqui f de 1 vai ser menos 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 1 é menos 1. Então, 2 menos 1 é 1. E por último, menos o 2 ao quadrado mais 2 vezes 2. 2 ao quadrado é 4. Menos esse da frente, menos 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 menos 4, 0. Então, 2 e 0. Vamos marcar esses pontos aqui no nosso gráfico agora. Então, vamos lá, ó. Menos 2. Vou até botar esse menos 2 mais para perto. Aqui, ó. E menos 8. Então, marcamos aqui. Menos 1 e menos 3. Menos 3, mais ou menos por aqui. 0 e 0. 1 e 1. 1 e 1. 2 e 0.
esse cara aqui. Então, o nosso esboço do nosso gráfico vai ser isso aqui, ó. Mais ou menos isso, uma curva. E isso é uma parábola, tá bom? O U se chama parábola, certo? Vamos voltar lá para nossa aula? Então, agora a gente tem que saber o que significa encontrar os zeros ou raízes de uma função de segundo grau. Encontrar zeros ou encontrar as raízes de uma equação de segundo grau é o mesmo significado dos zeros e raízes da função do primeiro grau. É a gente saber qual é o valor do x que eu vou usar na minha função e ele vai zerar ela. O que eu quero dizer? Qual é o valor do x que eu boto aqui, ó, que vai ser tudo isso aqui igual a zero. Então, para mim descobrir as raízes de uma função, eu preciso igualar ela a zero, porque o meu interesse é saber onde ela é zero. Então, para isso, a gente tem que resolver esta equação aqui, ó, certo? E para resolver esta equação, a gente usa Bhaskara, tá? Agora, no momento que a gente está vivendo, usar a Bhaskara. Então, a gente usa Bhaskara para resolver o problema e não ficar ruim. Então, use Bhaskara, certo? Então, vamos lá. Vamos resolver esses 3 exemplos aqui para a gente ver como é que a gente vai se sair, tá bom? Se quiser pode tentar, se não, acompanha aqui que eu vou resolver contigo. Então, resolvendo 1, vamos lá. Eu vou escrever aqui em cima a fórmula para nós. Primeiro a gente tem que descobrir o delta, certo? Se a gente for lá na nossa fórmula de Bhaskara, a gente vai ver que a gente tem, né, o delta separado, mas a gente pode escrever ele aqui. O delta é aquilo que está em cima da raiz, certo? Então a gente tem que resolver b ao quadrado menos 4ac. Depois a gente vai descobrir as nossas soluções como sendo menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2 vezes o a. Então vamos primeiro ver aqui na nossa... primeira coisa que eu sugiro vocês fazerem é dizer quem é o a, quem é o b e quem é o c. Então vamos primeiro descobrir o delta. O delta vai ser menos 5 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes 6. Isso aqui vai dar 25 menos 24, que é igual a 1. Então a gente já sabe que delta é igual a 1. Então vamos lá, ó. Menos o menos 5 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes 1. Isso aqui vai resultar em 5 mais ou menos 1, porque a raiz de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Teremos duas raízes, o positivo e o negativo. 5 mais 1 dá 6. 6 dividido por 2 é 3. 5 menos 1 é 4. 4 dividido por 2 é 2. Então, a gente tem aqui, ó, o que vocês chamam normalmente de x', e esse é o x duas linhas. Então, se eu pegar esses dois valores e substituir na minha função, eu tenho certeza que ela vai dar zero. Vamos ver aqui? Então, olha aqui, ó. Se eu fizer f de 3, isso aqui vai dar 3 ao quadrado menos 5 vezes 3 mais 6. 3 ao quadrado é 9. 5 vezes 3 é 15, mais 6. Se eu fizer 9 mais 6, vai dar 15 menos 15, que é zero. Então, eu achei um x que eu substituo, que vai ser, ó, f de 3 igual a zero. Então, eu confirmo que sim, ele é uma raiz. E se eu fizer o f de 2, senhor? Olha aqui, ó. F de 2, 2 ao quadrado, menos 5 vezes 2, mais 6. 2 ao quadrado é 4. 5 vezes 2 é 10, mais 6. 6 mais 4, 10 menos 10, que é zero. Então, f de 2 é zero. Então, sim, ó, 3 e 2 são raízes dessa equação. E, como é uma equação do segundo grau, né? No caso, a gente está trabalhando com uma função do segundo grau, obrigatoriamente ela só vai ter duas raízes. Mais que isso ela não vai ter. Vou resolver as outras contigo aqui, então. Então, no exemplo 2, a gente vai ter a igual a menos 1, b igual a 7 e c igual a menos 12. Então, vamos lá. Delta vai ser igual a 7 ao quadrado
menos 4 vezes A vezes C. Então, 7 ao quadrado é 49. Menos com menos mais com menos, menos 48. De novo, deu 1. Então, nosso delta aqui também é 1. Então, vamos lá. Menos 7 mais ou menos a raiz de 1 sobre 2 vezes o menos 1. Lembra que é 2 vezes o A. Então, isso aqui vai dar menos 7 mais ou menos 1 sobre menos 2. Então, vamos lá. Menos 7 mais 1 sobre menos 2 e menos 7 menos 1 sobre menos 2. Menos 7 mais 1 dá menos 6 sobre menos 2. Menos com menos dá mais e aqui dá 3. Menos 7 menos 1 dá menos 8, menos 2. Menos com menos dá mais e aqui deu 4. Então, a gente tem aqui o x' e o x, duas linhas, que são as raízes da nossa função. Vamos fazer o último agora? No item 3, eu ia dizer item C, não, é o item 3. O nosso A é 3, o nosso B é menos 7 e o nosso C é 2. Então, o nosso delta vai ser o quê? Menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 2. Isso aqui dá 49. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Menos 24. Então, o que vai acontecer? 49 menos 24 dá 25. Então, o nosso delta agora é 25. Vamos fazer as contas aqui. Menos o menos 7, mais ou menos raiz de 25. 2 vezes 3. 7 mais ou menos 5 sobre 6. Então, 7 mais 5 sobre 6 e 7 menos 5 sobre 6. 7 mais 5 é 12. 12 dividido por 6 é 2. 7 menos 5 é 2. 2 dividido por 6, a gente pode dividir por 2 em cima e dividir por 2 embaixo. Então, fica 1/3. Então, aqui é o nosso x' e aqui é o nosso x, duas linhas. Certo? Então, a gente já descobriu esses dois. Além disso, a gente também pode ter as nossas equações do segundo grau como sendo, quando o nosso valor do B ou o nosso valor do C for 0, lembra que é ou. Então, é um ou outro, nunca vai ser os dois ao mesmo tempo. Então, ou pode ser os dois ao mesmo tempo, mas é um outro caso. Então, a gente vai chamar, quando isso acontecer, a gente vai chamar de uma equação do segundo grau incompleta. E como é que a gente resolve ela? A gente pode resolver por Bhaskara, não tem problema, tu vai conseguir achar os mesmos valores que eu. Mas existe uma forma mais fácil, eu vou te mostrar. Vou te mostrar nesses 3 exemplos que seguem aqui. Se tu quiser, tenta por Bhaskara e vê se bate com a mesma resposta que eu encontrei, tá bom? Vamos lá, então. Olha aqui, ó. Vou chamar esse cara aqui de 1, esse de 2 e esse de 3. Então, no 1, a gente tem o quê? X² menos 4. A gente quer saber as raízes. Então, lembra que é a mesma coisa que a gente achar as raízes, é a mesma coisa que fazer f de x igual a 0? Então, eu faço igual a 0. Vou passar o 4 para o outro lado. Como eu não quero x, eu não quero x ao quadrado, eu quero x, então eu vou fazer raiz. Daí eu faço mais ou menos a raiz do 4. E aqui a gente sabe que a raiz de 4 é 2, então daqui a gente acha que x' vai ser 2 e que x duas linhas é menos 2. Então aqui a gente já achou as duas raízes sem precisar usar a fórmula de Bhaskara. Vamos ver aqui a questão 2, ó. Menos 3x² mais 6 e eu quero saber as raízes, então é igual a 0. Passo esse 6 para o outro lado, então fica menos 3x² igual a menos 6. Esse 3 que está multiplicando vai passar dividindo, então menos 6 dividido por menos 3, menos com menos dá mais. 6 dividido por 3 é 2. Então a gente tem o quê? X² igual a 2. Mas o meu interesse não é x², é x. Então eu sei que a minha raiz vai ser o quê? X' vai ser mais raiz de 2 e x, duas linhas, vai ser menos raiz de 2. Por que eu não tirei a raiz? Essa é a pergunta que todo mundo vai fazer. Porque raiz de 2 é um número irracional, então é mais fácil a gente manter dessa forma. Tá bom? Então vamos fazer aqui em cima, ó.
o 3. X ao quadrado mais 3x, certo? Deixa eu até apagar aqui que eu acabei me passando. Então vamos lá, no 3. Deixa eu fazer aqui. X ao quadrado mais 3x, certo? Então o que a gente consegue ver? Em comum a gente tem o x, né? Então a gente pode deixar esse x em evidência. Pegamos sempre o de menor potência. Então esse aqui é a mesma coisa que fizer x mais 3. Se eu fizer um chuveirox maroto, ó, x vezes x, x ao quadrado. X vezes 3, 3x. Lembra que eu quero achar as raízes, então eu igualo a zero. Então a nossa função de interesse é essa, ó. X mais 3 igual a zero. Quando a gente tem uma multiplicação, a gente tem a seguinte escolha a ser feita. A gente tem que olhar para as nossas duas componentes novas. Essa daqui e esta daqui. E aí o que a gente sabe, ó? A gente sabe que x vai ser igual a zero. E também a gente sabe que x mais 3 vai ser igual a zero. Então agora a gente escreve as duas, ó. X mais 3 igual a zero. Se a gente isolar o x, a gente acha que o x vai ser menos 3. Então aqui está uma das nossas raízes. Esse é o x'. E para descobrir o x duas linhas, a gente vai dizer o quê? Isso vai acontecer também quando o nosso x for igual a zero. Eu estou fazendo a outra expressão, então eu tenho x duas linhas aqui. Temos as nossas duas raízes. Então quando tem x nas duas componentes, a gente pode deixar o x em evidência, certo? Então para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou te mostrar aqui, ó, presta atenção, ó, um bizu, uma barbada para te ajudar a resolver teus problemas. A gente pode achar também outra terceira forma de determinar as raízes de uma equação, de uma função de segundo grau, é através da soma e produto. O que quer dizer isso? A gente sabe que x1 e x2 vão ser os zeros, né, ou raízes daquela função. Então a gente sabe, se a gente somar as duas raízes que a gente encontra, obrigatoriamente elas têm que ser igual a menos o b sobre o a. E se a gente multiplicar as duas, obrigatoriamente, ela vai ter que ser c sobre o a. Então, usando isso aqui, ó, a gente consegue descobrir elas duas. Vamos praticar? Vamos fazer aqui, ó, nesses 4 exemplos. Vem comigo. Então, nesse exemplo aqui, ó, vamos dizer que o a é igual a 1, o b é igual a menos 3 e o c é igual a 2. Então, no exemplo 1, se a gente for fazer, ó, soma e produto. Então, a gente sabe que x1 mais x2 é igual a menos b sobre a. Esse x1 e x2 são as nossas raízes, tá, pessoal? Então, vai ser menos o menos 3 sobre o a, que é 1. Então, aqui vai dar 3. Então, a gente sabe que x1 mais x2 é igual a 3. E também a gente sabe o quê? Que x1 vezes x2 é igual a c sobre a. Então, a gente vai ter o quê? 2 sobre 1. Isso aqui fica igual a 2. Então, daqui a gente sabe que x1 vezes x2 é igual a 2. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou isolar aqui em cima o x1. 3 menos x2 e vou substituir aqui embaixo, ó. Onde tem x1 eu boto 3 menos x2 e multiplico tudo isso por x2 igual a 2. Então isso aqui fica o quê? 3x2 menos x2 ao quadrado igual a 2 e a gente caiu numa equação do segundo grau de novo. Mas não te esquenta que a gente já vai resolver esse problema. Olha aqui, a gente não precisa fazer isso aqui que eu acabei de fazer, que eu mostrei para vocês só pra gente ver. O que acontece, ó? A gente tem que pensar, que número eu multiplico aqui? Que número eu posso fazer? x1 vezes x2 que vai dar 2. Concorda comigo que se eu fizer 1 vezes 2, isso dá 2? Então, esse cara aqui é o x1 e esse é o x2. E se eu fizer 2 mais 1, vai dar 3. Então, com isso aqui, eu já descobri, ó, que o meu x1 é 1 e o meu x2 é 2. Olhando só para a nossa definição. Vamos fazer aqui o outro. Espera aí. Vamos definir aqui. O
quem é o A, o B e o C. A é 1, B é menos 2 e C é menos 15. Então vamos lá. Do exemplo 2, o que a gente consegue tirar daqui? Que x1 mais x2 é igual a menos B sobre A. Então dá 2. E x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Deixa eu até botar já o valor aqui para ficar mais rápido. Então C menos 15 sobre A, que é igual a 1. Então dá menos 15. Certo? Então pensa comigo. Se eu pegar e fizer x1 igual a 3 e se eu fizer x1 igual a 5 e x2 igual a menos 3, 5 vezes menos 3, menos 15. Satisfez ali. Se eu fizer aqui, ó, 5 menos 13, isso igual a 2. Satisfez. Então daqui eu concluo que o meu x1 é 5 e o meu x2 é menos 3. É com prática, tá, pessoal, que vocês vão conseguir enxergar isso mais fácil. Mas eu estou mostrando aqui para vocês. Aqui no nosso exemplo 3, o A é menos 1, o B é 6 e o C é menos 8. Então vamos lá. x1 mais x2 é igual a menos o B sobre o A. Então aqui 6 menos com menos dá mais, aqui fica 6. x1 vezes x2 é igual a C sobre A. Então fica menos 8 sobre menos 1, que é 8, certo? Então o que que acontece? Se eu fizer, ó, o meu x1 igual a 4 e o meu x2 igual a 2, 4 vezes 2, 8. Beleza, e se eu fizer 4 mais 2, 6. Então aqui eu descobri, ó, x1 igual a 4, x2 igual a 6. E no último item, nosso A é 2, nosso B é menos 6 e o nosso C, ele é menos 8. Então, x1 mais x2 é igual a menos o B, então menos o menos 6, sobre o A. Então isso aqui fica 6 dividido por 2, que dá 3. x1 vezes x2 é igual a C sobre o A. Isso aqui vai dar quanto? Dá menos 4. Tá bom? Então agora, se a gente fizer o 4 como sendo, o x1 sendo 4 e o x2 menos 1, 4 vezes menos 1, menos 4. Se eu fizer 4 menos 1, é 3. Então, bateu. Então, com isso a gente tem que x1 aqui é 4 e x2 é menos 1. Certo? Espero que tu tenha entendido. Peço que tu pratique esses exercícios para que depois a gente possa discutir eles mais. Nos vemos na próxima aula. Tchau!